Celestial, esse é o nosso desejo realmente, Senhor. Fazemos desse hino, Senhor, a nossa oração. Nosso desejo de caminhar mais perto de Ti, Senhor. E viemos nessa noite para pedir que o Senhor nos ajude uma vez mais, Pai. Abençoe nossos corações, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que somos falhos e precisamos de Ti, ó Pai. Pedimos perdão das nossas negligências, Senhor, do que deveríamos ter feito e não fizemos, do que deveríamos falar e não falamos, ou do que deveríamos não falar e falamos, Pai. Perdoa nossas faltas, Senhor Jesus Cristo, e os nossos corações possam ser fortalecidos nessa noite, Pai. Talvez alguma alma, Senhor, em desespero, alguém que está nos ouvindo, Senhor, passando por um problema, Senhor, passando por uma enfermidade, por uma luta, Pai. Deus, nós queremos nos compadecer nessa hora, Senhor, e sentir, Senhor, as cargas uns dos outros, Pai, sentir misericórdia e compaixão, Pai. E que Tu abençoe cada um dos Teus filhos que estão passando por momentos difíceis, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos, antes de nós lermos a Bíblia. Pensei que o pastor estaria aqui hoje, mas ele chegou, mas viajou novamente. Teve que ir a São Paulo, então ele só retornará no domingo para o culto de ceia. E eu gostaria de ler aqui, a irmã Aparecida agradece a Deus por muitas bênçãos recebidas e pede perdão a Deus e à igreja por ter faltado nos cultos. Tive um problema no joelho, mas graças a Deus e a oração da igreja fui curado. Eu também agradeço a Deus porque hoje, dia 6, meu filho Áureo está completando 39 anos. Eu creio que ele nasceu de novo porque faz 5 meses que teve uma enfermidade que ele perdeu todo o movimento do corpo. Ele não podia se movimentar do pescoço para baixo, não sentia nada. Ele só ouvia e falava, e o resto não se movimentava, nem as pernas, nem o braço. Mas graças a Deus, hoje ele já anda, já come, já dirige com suas próprias mãos. Eu creio que Deus tem um propósito na vida dele, porque já são 2 vezes que ele nasceu de novo. Quando ele tinha 4 anos de idade, ele quase morreu com meningite. Ficou todo deformado. Mas graças a Deus e a minha fé em Jesus Cristo, ele foi curado. Eu sei que Deus tem um propósito na vida dele. Deus ajude meu filho a cumprir esse propósito. Senhor, que é a sua vontade. Deus abençoe o pastor Paulino e toda a igreja pelas orações feitas por meu filho, Áureo. Graças a Deus ele está bem. E também agradeço a Deus pela cura da minha irmã Sônia, minha nora. O pastor Paulino, no mesmo dia que fez a oração pelo meu filho, Áureo, também orou pela minha nora e eles foram curados, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a nossa irmã pela sua fé, pela sua dedicação e pelo seu amor em servir a Deus. Né? Vamos nos pôr de pé, meus irmãos. Deus abençoe todos que estão conosco. Irmão ficando velho, estou esquecendo os nomes já. Olegário, né, irmão Olegário? Deus abençoe o senhor, sua esposa. São de fora, né? Toledo, estão por aqui conosco. Né? Vamos ler a Bíblia em Hebreus capítulo 2. Vamos. Irmã Carol, aquele valor que a irmã tinha comentado comigo, estava incluso os refrigerantes? Não é para ninguém trazer refrigerante, né? Ah, tá. Então, refrigerante na reunião que tivemos, para facilitar, para não ficar todos trazendo, dar mais trabalho. Então, a irmã Carol vai falar com vocês, dentro de um valor que vocês vão contribuir, estará incluso os refrigerantes, para ninguém precisar ficar trazendo e vai ser comprado num local só, né?
Eu tinha quase certeza que era isso, mas queria confirmar. Então é assim, ninguém deve trazer refrigerante, tá? Vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 2. Vamos ler o verso 1, do verso 1 ao 3. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém. Podeis assentar. Eu desejo pensar um pouco antes de orarmos sobre valorizarmos o que Deus nos deu. Seria o pensamento que eu queria falar. Valorizarmos o que Deus nos deu. Eu estava lendo um pouco o livro de Hebreus. Nós vemos que Paulo estava todo o tempo aqui mostrando o ministério de Jesus Cristo, mostrando que ele veio para cumprir, e ele era o sacrifício perfeito, e ele era o sacerdote perfeito, do qual o sacerdócio de Arão era uma sombra. Então, Paulo estava escrevendo aos hebreus justamente para fazer eles entender quem era Jesus, né? Porque havia ainda certamente muita resistência ao Messias, às Escrituras todas que haviam se cumprido. Você sabe que mesmo quando Deus cumpre as Escrituras, ainda assim, às vezes as pessoas, muitos são tardos para entender, e outros precisam de alguém que as explique, as explane para eles. Por isso o apóstolo São Paulo foi um mestre dado por Deus aos gentios na primeira era, porque o apóstolo São Paulo realmente podia tomar todo o Velho Testamento, tomar todos os tipos, todas as figuras e trazer e colocar tudo em Jesus Cristo. Ele podia tomar todo o Velho Testamento, as sombras, e colocar tudo em um homem chamado Jesus e mostrar pelas Escrituras, que todas as Escrituras se cumpriram naquele homem. Então este foi o ministério do apóstolo São Paulo. Foi realmente mostrar para o povo daquele tempo que Jesus Cristo era realmente o Messias. Por isso, quando ele encontrou com Jesus em outra forma, na forma da coluna de fogo, Paulo diz que ele esteve 3 anos na Arábia e ele ficou ali antes de sair pregar. Veja como que Paulo não era afoito. Veja como que Deus também não tem pressa. Deus levou Paulo e 3 anos ele esteve estudando o Antigo Testamento para ver, estudando a vida de Jesus, porque ele era ali contemporâneo daquela época, e ele estudou tudo aquilo para ver se realmente confirmar que todas as profecias haviam se encaixado em Jesus de Nazaré. E aí ele diz, depois voltou a Damasco novamente, e ele começou a anunciar, então, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o apóstolo São Paulo foi um mestre por excelência, né? Colocou todos os fundamentos para a igreja. Por isso ele diz que ninguém poderia pôr outro a fundamento. Você veja a autoridade que Paulo teve, que ele diz que ainda que um anjo viesse do céu e anunciasse outro evangelho, além do que eu tenho vos anunciado, que seja amaldiçoado, anátema. Certamente isso causou muita revolta em alguns que não concordavam com Paulo. Porque um homem ter a ousadia de dizer isso, que o seu evangelho, ninguém podia colocar algo além do que ele tinha ensinado. Ele diz, porque o que eu aprendi
não recebi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, o apóstolo São Paulo, ele realmente sabia do seu chamado. É claro que ele foi rejeitado por muitos, porque, como eu disse, um homem dizer isso, somente quem tem revelação e entendimento espiritual poderia realmente olhar para Paulo e saber que não era Paulo que estava tentando se colocar a si mesmo em uma posição, mas era que Deus realmente tinha escolhido o apóstolo São Paulo para ser uma luz para os gentios. E Jesus tinha dito para ele: tu vais ver o quanto tu vais sofrer pelo meu nome. Então, o apóstolo São Paulo, apesar de toda a rejeição que ele teve e todos os enfrentamentos que ele teve, mas ele realmente foi o homem que colocou os fundamentos para toda a igreja pudesse ser edificada durante as eras, né? E nessa noite eu quero ler alguma coisa aqui do profeta dessa era. Ele teve um estudo sobre o livro de Hebreus, como todos vocês sabem, e ele fala algumas coisas sobre este livro de Hebreus. Ele começa dizendo assim: algumas pessoas me disseram, irmão Brana, eu conheço o que você faz, você coloca todo o seu coração nisto. Eu disse, essa é a única maneira pela qual você pode fazer um serviço correto para o Senhor. É colocar tudo que você tem bem diante de Cristo. Toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu coração, toda a sua mente, tudo o que você tem. Quando você está fazendo qualquer coisa, faça o correto, ou não faça de maneira alguma, estão vendo? Simplesmente deixe isso de um lado. Se você vai ser um cristão, coloque tudo o que você tem em Cristo. Isto é, o seu tempo, o seu talento, tudo, todo o seu desejo, toda a sua força espiritual, coloque tudo isso em Cristo, na palavra, né? Coloque todo o seu afeto em Jesus Cristo, porque se vamos ser cristãos e queremos ser bem-sucedidos, esta é a única maneira que nós podemos realmente ser vitoriosos. É colocar toda a nossa força, todo o nosso entusiasmo, realmente em Jesus Cristo, na palavra. É por isso que há muitas pessoas que não têm a verdadeira vitória na vida espiritual. Não é porque a outra que tem é melhor do que ela. Não é porque Deus simplesmente ama mais, como se Deus falasse assim, eu amo mais o João do que a Maria. Não, Deus não é assim. Não, é porque aquela pessoa, ela realmente vem a Deus e coloca todo o seu entusiasmo. Ou seja, ela coloca todo o seu tempo e ela se dedica realmente a se aprofundar e se arraigar realmente no amor e nas profundezas das coisas de Deus. E é por isso que ela se torna um cristão, às vezes, que sobressai a um outro cristão. Então, tudo depende, irmão, de quanto nós realmente nos aproximamos de Deus. É do quanto você e eu realmente colocamos o nosso afeto nas coisas que são de cima. Por isso o apóstolo Paulo, creio que diz, se nós ressuscitamos com Cristo, então devemos pensar nas coisas que são de cima. Devemos meditar nas coisas que são de cima. Devemos realmente ter o nosso afeto nessas coisas que são celestial. E valorizar realmente aquilo que Deus tem dado para nós. Porque esta é a única maneira de termos uma vida realmente vitoriosa. Uma vida onde o diabo não vai poder te pegar. Porque você vai estar sempre andando em direção ao Calvário. Sempre em direção a Cristo. Mas se se nós paramos, então o inimigo pode nos pegar ali. Por isso é que quando Israel estava em marcha e a coluna de fogo se movia, eles não podiam parar de maneira nenhuma. Enquanto a coluna de fogo estava se movendo, durante a noite, podia ser a hora que fosse.
E a coluna de fogo estava parada sobre o acampamento. Mas quando eles viam ela se movendo, eles tinham que levantar o acampamento e seguir. Porque essa era a ordem de Deus. E o dia podia estar quente, e a nuvem estava ali sobre o acampamento, porque durante o dia havia uma nuvem para guiá-los, mas se a nuvem movesse, eles tinham que rapidamente se mover. Não importa se eles estavam comendo, se eles estavam se alimentando, se Deus movia, era hora deles mover. Então essa é a única maneira de nós realmente termos, alcançarmos favor com Deus. É realmente caminharmos, não parar. E nesse tempo que estamos vivendo, é um tempo que nunca a igreja deveria, em hipótese alguma, parar. Como indivíduo, nenhum de nós deve estar parado. Todos nós devemos estar cada dia caminhando e buscando realmente chegar à perfeição. Porque estamos vivendo numa era onde Deus realmente vai requerer perfeição da igreja desse último dia. É uma responsabilidade muito grande que Deus colocou sobre a noiva desse dia. Deus simplesmente colocou uma responsabilidade que a noiva desse dia tem que chegar a tal grau de fé que ela possa trazer os mortos que estão na sepultura. Porque todos eles, diz a Bíblia, estão dependendo de nós. Então Deus realmente está colocando na igreja desse dia uma grande responsabilidade. E Ele tem confiado, e Ele sabe que Ele podia confiar. Ele sabe que haverão homens e mulheres que realmente Ele apostou tudo neles nessa era. Deus teve um plano já desde antes da fundação do mundo. E nesse plano estava uma noiva que chegaria à perfeição nesse último dia. E então esse plano de Deus não vai falhar, porque Deus já estabeleceu que será assim. Agora, diz o profeta, deste lado, quando as pessoas se convertem, suas mentes são colocadas em Cristo. E se elas são um pouco sábias, e se não ficarem sob a oração, elas ficarão bastante frias, duras, inflexíveis e indiferentes. Então esta é uma classe de pessoa. Se ela é sábia, se ela é intelectual, se ela é um pouco, vamos dizer assim, de cultura, um nível cultural mais alto, e ela vem a Cristo, e o profeta disse, se ela não vigiar, eles ficarão bastante frios, duros, inflexíveis e indiferentes, extremamente formais. Então, se ficarem um pouquinho nervosas, se você não tomar cuidado, elas simplesmente se tornam radicais, selvagens nesse lado, vem? Eles vão por sensações e tudo mais. Então, este é o outro lado. É onde o lado pentecostal tomou, simplesmente o lado da sensação, o lado da emoção. E a pessoa que vem à igreja e ele simplesmente tem que sentir algum arrepio, ou senão Deus não falou com ele. Se ele não sentir alguma emoção, que ele chore, Deus não falou com ele. Mas nós sabemos que isso é um lado da coisa. E há os outros formais que simplesmente se sentam na igreja e simplesmente não abrem a boca nem para dizer amém. Então, é os dois extremos que o profeta estava mostrando. Mas olha o que ele diz. Porém, a verdadeira igreja e o verdadeiro evangelho racional, é o verdadeiro evangelho racional, bem no meio da estrada. Não é fria e dura, nem mesmo é fanatismo. Não, é um evangelho velho, muito bom e quente, que sente-se no coração o amor de Deus, indo diretamente no meio da estrada. Então este é o centro do caminho. Por isso Deus trouxe um profeta, que ele veio dos batistas, e Deus mandou ele para os pentecostais, e ele viu os dois extremos do caminho, mas então Deus pôde guiar ele para o centro do caminho. Então não é que nós devemos ser, simplesmente tomar o lado do fanatismo, mas também não tomar o lado do formalismo. Nós temos que realmente tomar o lado em que Deus deseja esse evangelho quente e firme. Por isso ele diz que há pessoas que Deus
fez nós todos diferentes. É claro, nós não vamos querer que todos sejam igual, que todos dêem amém, igual o irmão Daniel dá amém. Porque cada um de nós Deus fez diferente. E há pessoas que são mais retraídas, e há pessoas que são mais emotivas, e há pessoas que choram mais, e há outros que raramente choram. Então Deus trabalha dentro da natureza de cada um. Mas o que o profeta está dizendo, que nós não devemos deixar ir para um extremo, nem ir para o outro. Nós devemos realmente nos alegrar com a palavra de Deus. Nós devemos nos regozijar com o Evangelho. Nós devemos realmente, como diz o profeta, é um Evangelho muito bom e quente, que se sente no coração o amor de Deus, diretamente no meio da estrada. Porque, irmão, é impossível um homem não ter sido mudado por Deus e não sentir alguma emoção, não se alegrar, não se regozijar, quando ele sabe que Deus fez algo pela sua vida, quando ele sabe que Deus realmente tirou ele de uma condição caída, de uma condição que ele estava longe dos caminhos, ele simplesmente vai ter alguma emoção. Ele pode ser um homem frio, mas ele vai ter alguma emoção que vai fazer ele regozijar a sua alma e dizer: glória seja dada a Deus. Não é verdade? Por quê? Porque o Evangelho, ele produz algo, e ele produz emoção. Por isso aquele homem disse: irmão Brana, isso são simplesmente emoções. E o profeta diz: claro, se uma pessoa não tem emoção, ela está morta. Se ela não sente alguma emoção, alguma coisa está errado, porque as pessoas sentem emoção num jogo de futebol. As pessoas vibram e choram, as pessoas sentem emoção quando estão vendo algo que lhes dá prazer. Por quê? Porque todos somos movidos por emoções, e os cristãos são movidos por emoções, mas a emoção do cristão está colocada nas coisas de cima, e quando ele tem revelação da palavra de Deus, e quando ele vê o mover de Deus para o seu dia, irmão, isso é o que traz realmente um verdadeiro estímulo e uma revelação. Por isso Paulo estava dizendo aqui: convém nos atentar com mais diligência pelas coisas que temos ouvido, porque o Evangelho que primeiramente começou a ser anunciado pelo Senhor, eles estavam vivendo nos dias após Jesus, recém Jesus tinha sido tirado, e Paulo estava chamando eles que deveriam atentar com mais diligência pelas coisas que eles tinham ouvido. Então, isto é tão vivo para nós hoje como foi para Paulo. Nós também temos que atentar com mais diligência pelas coisas que nós temos ouvido, para que em tempo algum, como disse Paulo, não venhamos a nos desviar deste caminho, desse vivo e santo caminho. E o profeta diz na mensagem Hebreus capítulo 2, ele diz, falando de Jesus: vamos levar nosso quadro para Jerusalém há 2000 anos atrás. E como poderia você rejeitar isto? Ouço um barulho vindo da rua. O que é isto? É a pancada de alguma coisa. É uma velha e rude cruz descendo, saindo pelos portões de Damasco, batendo nas pedras. Aquelas grandes pedras continuam ali, batendo naquelas grandes pedras, batendo e batendo, e eu vejo os pingos de sangue nas ruas. O que é aquilo? É um homem que não fez mal algum, nada a não ser o bem. As pessoas estão cegas, elas não o conhecem, elas não o conhecem, elas simplesmente não sabem o que estão fazendo, não sabiam o que estavam realizando. Eles estavam matando o príncipe da vida, estavam matando o próprio Deus encarnado, e eles não tinham conhecimento do que eles estavam fazendo. Aqui estava ele subindo a rua, arrastando os passos sangrentos no caminho, e a abelha da morte estava ferroando ao seu redor, e zunindo sobre ele: um pouco mais e eu te terei. E ele estava ficando fraco, sedento, e ele estava desejando por água. Eu fui atirado uma vez, e eu estava deitado no campo, e o sangue simplesmente derramava de mim, e eu gritava por água. E meu companheiro correu e apanhou um boné,
e o colocou na água, e velha água estagnada, cheia de vermes. E veio, e eu fiquei com a minha boca aberta, e ele torceu aquilo, porque o sangue estava jorrando como uma fonte, e onde eu fui atirado, em 2 lugares por uma arma, e eu estava sedento. Então eu sei como meu Salvador deve ter sentido, após ter derramado sangue por toda a manhã, das 9 horas às 3 da tarde, perdendo todo aquele sangue. E eu vejo o seu manto, primeiro como umas manchinhas ali, e todas aquelas manchas começaram a ficar maiores, e se juntando, e formando uma grande mancha de sangue. E batiam em sua perna enquanto ele andava. Aquele era o sangue de Emanuel. Oh, a terra não era digna dele, mas ali estava o amor de Deus para mim e para você. Como nós poderíamos rejeitar um amor tão grande? O amor de um Deus que veio e se fez carne semelhante a nós. Irmão, nós nunca vamos realmente conseguir valorizar o que Deus fez por nós. Nunca somos capazes nessa mente humana, ainda que às vezes pensamos, e isso às vezes nos leva a chorar por saber o que Deus veio e se fez carne e enfrentou tudo isso por nós. Mas ainda assim nós não temos ideia do que foi aquilo. Nunca poderemos valorizar realmente o grande amor de Deus, que pôde deixar um trono de glória, que pôde Ele mesmo arquitetar um plano, quando Ele mesmo era o grande arquiteto sozinho, quando não havia ninguém, era só Ele, e simplesmente não havia ninguém para instruí-lo, e Ele estava ali só, mas esse Deus arquitetou um plano, e nesse plano Ele colocou Ele mesmo como ator principal. Ele não colocou nenhum anjo, Ele não colocou nenhum querubim, Ele poderia ter feito, Ele era o Criador, Ele poderia ter dito, Gabriel, você vai morrer lá no meu lugar. Ele poderia ter dado a ordem a um dos seus anjos, e eles realmente cumpririam aquilo, porque eles eram realmente fiéis a Ele. Mas Ele arquitetou um plano, porque Ele queria expressar o que Ele era para a raça humana. Ele queria expressar amor. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Foi para expressar amor para a raça humana. Ele queria mostrar o que era Deus. Ele queria mostrar que Deus não é apenas um Deus poderoso. Não é um Deus que pode falar e as coisas existirem ou desaparecerem. Ele queria mostrar, acima de tudo, que a coisa maior que havia nesse Deus era amor. A essência maior de Deus é amor. Então Jesus queria projetar isso para a raça humana. Ele queria mostrar o que era realmente o amor. Essa é a razão pela qual Ele tomou isso, para que Ele pudesse compadecer-se de você, que tem suas altas e baixas, dentro e fora. E a sua tentação se torna tão grande que você dificilmente suportará isso. Mas Ele sabe como simpatizar-se com você. Ele sabe como simpatizar-se comigo. Quando a tentação é tão grande, você pensa, agora eu vou cair, não vou suportar. Mas se você simplesmente sussurrar esse doce nome, Jesus, haverá um poder que virá e te ajudará a atravessar esse caminho. Por isso o profeta diz, quando a tentação te cercar, simplesmente sussurra esse santo nome em oração e diga, Jesus. Irmão, esse nome vai te dar poder. Ele sabe como se compadecer. Ele sabe como se solidarizar com você. Ele entende os nossos altos e baixos, porque Ele foi um parente redentor. É por isso que Ele mesmo quis vir, porque Ele nunca poderia ser o que Ele é, um sacerdote perfeito, se Ele não soubesse o que é o sofrimento de um ser humano, se Ele não soubesse o que é o poder da tentação, se Ele não soubesse o que é passar pelas afrontas que um ser humano passa, Ele nunca poderia saber o que é. Por isso é que às vezes você diz para o seu filho, filho, eu passei por isso, eu sei o que é. Por quê? Porque você passou pela fase que Ele está passando. E assim é Deus. Deus pode dizer, eu sei o que é passar pelo que você está passando.
ele foi tentado em tudo, diz a Bíblia, ainda que sem pecado. Mas em tudo ele foi tentado. Em cada provação ele suportou, ele passou por aquilo. Então ele sabe como simpatizar-se com você, ele sabe como fazer intercessão, porque ele passou por isso. Por isso ele é o sumo sacerdote perfeito, que pode se compadecer de nós. Ele sabe como simpatizar-se com você, ele sabe como interceder, ele está ali para te amar, e mesmo que você se desvie, ele não te abandonará. Amém. Esse é o Deus de amor. Mesmo que nós nos desviemos, ele não nos abandonará. Ele não tem prazer na destruição do ímpio. Ele não tem prazer em destruir o homem. Ele ainda vai atrás daquele homem cada dia. Por isso o profeta diz, não há nenhum apóstata que Deus não bata no seu coração a cada dia querendo entrar e trazer ele de volta para o lugar, para a comunhão. Porque essa é a natureza de Deus, é amor. E mesmo que você desvie, ele não te abandonará. Ele ainda te procurará e baterá no seu coração. Ele ainda vai atrás de nós, ele não desiste. Irmão, por quê? Porque ele teve uma visão desde antes da fundação do mundo, e o seu amor é um amor eletivo. Ele sabe o final, ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então ele sabe que você, ainda apesar dos altos e baixos que você tem, de todas as fraquezas que você teria, mas ele sabia que em seu coração havia um desejo que aceitaria quando ele realmente batesse ali e quisesse te trazer de volta. E é por isso que ele vai atrás de você. Por quê? Porque ele já nos olhou numa perspectiva não do tempo, mas da eternidade. Ele já sabia e ele sabe todas as coisas. Não há nenhum apóstolo no edifício. Está aqui, nem sabia que estava aqui. Que Deus não bata na porta do seu coração todos os dias. E ele fará isso, desde que você permaneça como mortal nessa terra. Pois ele te amou e ele te resgatou. Amém? Poetas têm tentado, autores estão tentando, o homem tem tentado expressar aquele tema de amor, e isso não pode ser encontrado nas expressões humanas. Um disse, o amor de Deus, quão rico e puro, quão insondável e forte, ele durará para sempre. O cântico dos santos e anjos, se enchêssemos em tinta o oceano, e os céus fossem de pergaminho, e as hastes da terra fossem pena, e cada homem fosse um escrivão para escrever o amor de Deus, o oceano se secaria, ou perderiam os rolos, não poderiam os rolos conter. Tudo que seria estendido de céu a céu, você nunca compreenderá. Não há maneira alguma para que compreendamos como aquele grande sacrifício que ele fez, e desceu e nos reconciliou com Deus. E então sai e disse, agora eu não vos deixarei sem o Consolador, voltarei de novo, estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Ainda lhe deu essa bendita promessa. E ele voltou 10 dias depois da sua ascensão. No dia de Pentecostes, então, o molho foi movido sobre a congregação de novo. Ele foi e voltou novamente. E ele esteve com eles. E ele está conosco nessa noite. Temos visto sua presença entre nós. Temos visto esse mesmo Jesus caminhando novamente nesse tempo, fazendo os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, manifestando-se novamente diante de uma geração perversa como nunca antes. Irmão, como nós não poderíamos amar um Jesus como esse? Como nós poderíamos deixar de valorizar isso? Como nós poderíamos trocar isso por algum prato de lentilha? Alguns trocam isso por algumas moedas, como Judas, por 30 peças de prata. Esaú por um prato de lentilha. Alguns trocam isso simplesmente por alguma popularidade. Eu já vi pessoas trocar simplesmente para ir para uma igreja mais popular. Outros trocam por causa de um casamento. Outros trocam por causa de um trabalho. Já vi pessoas trocar por causa de trabalho. Já vi pessoas que
que estavam na mensagem trocaram e nunca mais voltaram por causa de algum ganho financeiro. Mas, irmão, quando um homem tem a revelação de quem é Jesus e do amor dele para a raça humana, ele não vai trocar Jesus por nada. Ele vai rastejar a Jesus, ainda que ele tenha que pedir perdão e misericórdia, mas ele não vai rastejar, porque Jesus vai atrás dele. Jesus vai atrás. Sabe o que Jesus sempre amou, irmão? Foi os pecadores. Por isso que Jesus salvava. Jesus não é que Jesus não amava os fariseus, ele os amava, mas ele os chamava de hipócritas, porque eles realmente eram hipócritas. Eles realmente não queriam aprender. Eles sempre estavam tentando armar um truque para pegá-lo. Eles sempre estavam tentando difamá-lo. Eles sempre estavam tentando dizer alguma coisa ruim dele. Eles não eram humildes o suficiente para vir e ouvir o mestre e tentar aprender. Eles não tinham essa natureza. Por isso que Jesus se virou e disse: vós tendes por pai o diabo. Chamou eles de filho da serpente, descendente de Caim. Mas era a verdade, porque eles não queriam ouvir. A natureza de um filho de Deus é ouvir, é realmente parar, é realmente querer reconhecer, é realmente querer entender, é realmente querer se submeter à vontade de Deus. E então é esses que Deus vai atrás, porque Ele conhece. Mas mesmo assim, nós estamos num corpo de pecado, e Deus sabia tudo que nós teríamos de fraqueza, não por causa que nós desejássemos, mas por causa que viemos nessa condição caída. Não tínhamos chance nenhuma. Quando nascemos aqui, já nascemos em pecado. A primeira oportunidade que tivemos, nós fomos direto para a lama, porque éramos porcos por natureza. Então Deus sabia dessa condição. É por isso que Ele desceu, para realmente transformar essas velhas naturezas de porco em ovelha. E quando Ele muda a natureza do porco e coloca a natureza de ovelha, irmão, então isso faz você fugir da lama, isso faz você querer realmente estar longe do pecado, isso faz você se sentir mal com o pecado. Por quê? Porque houve uma mudança no interior. Ele tirou essa natureza velha. Sim, você nunca compreenderá, esse grande amor de Deus. E aqui estamos hoje vivendo no fim do tempo, com o mesmo Jesus, a mesma coisa, o mesmo sinal, as mesmas maravilhas, a mesma salvação, o mesmo Espírito Santo, fazendo a mesma coisa, o mesmo Evangelho, a mesma palavra, as mesmas ilustrações, a mesma manifestação, tudo. Não nos convém negligenciar essa salvação, pois temos que dar conta um dia do que nós fizemos com o Filho de Deus. Amém. Então não nos convém negligenciar essa tão grande salvação. Que Deus tem enviado para nós. Ele está em sua mão nessa noite, pecador, apóstata. O que você fará com isso? Você diz: bem, eu colocarei isso fora, mas recordem, você não pode fazer isto. Você não faça isso, não há nenhuma maneira, de modo algum. Se você é um pecador, você pode deixar esse edifício e ser o mesmo. Você não pode fazer isto. Pilatos, certa noite, tentou fazer isto. E ele pediu água e lavou suas mãos e disse: eu não tenho nada a ver com isso. Estou como se nunca tivesse visto isto. Eu nunca ouvi do Evangelho. Eu não quero ter nada a ver com isto. Poderia ele lavar isso de suas mãos? Não, ele não podia. Finalmente, você sabe o que aconteceu com Pilatos? Ele perdeu a sua mente. E lá em cima, na Suíça, onde estivemos no ano passado, pregando o Evangelho, agora há uma velha lenda que diz que há um tanque de água onde o povo vem do mundo inteiro para ver cada ano na época da crucificação. Pilatos, ele morreu cometendo suicídio e pulou nessas águas e se afogou. Perdeu a sua mente, porque ele tinha tentado se livrar do Salvador. Ele tinha tentado se livrar do Mestre. E ele perdeu a sua mente. E cada ano, no mesmo dia, uma água azul se agita naquele tanque
para mostrar que Deus rejeitou a água. A água nunca poderá lavar o sangue de Jesus de suas mãos ou de sua alma. Há somente uma maneira pela qual fazer isto é, aceitá-lo como seu perdão individual e reconciliar-se com Deus. É a única maneira, porque não tem como ficar num campo neutro nisso aqui. Todo homem terá que fazer a sua escolha. E o profeta diz: como nós te agradecemos nessa noite pela palavra, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Nós te agradecemos por Jesus e como vemos este grande dia em que estamos vivendo, como sinais e maravilhas, como omitimos essas coisas. Deus, abre os olhos das pessoas desse tabernáculo nessa noite, para que eles possam ver e compreender que estamos nas últimas horas. O tempo voa, não temos mais muito tempo. E nós veremos a Jesus. Estamos realmente vivendo no limiar do tempo para entrar à eternidade. Então, nós devemos realmente valorizar o que Deus tem dado para nós. Valorizar o que Ele fez por nós hoje, irmão. Valorizar a revelação. Irmão, é a revelação do mover de Deus hoje que vai nos manter cada dia mais entusiasmado pela palavra. Porque a revelação é o estímulo. O vinho novo, ele tipifica a revelação. Ele é o estímulo. Por isso Salomão disse: dai vinhos de pouco ânimo. Se você está desanimado na fé, é porque você precisa desse estímulo que é a revelação. Quando você tem a revelação do que Deus tem feito. Paulo aqui estava tendo a revelação de que Jesus tinha sido o Messias, e isso moveu a vida dele, e ele se tornou aquela chama, e ele pregou Jesus Cristo para todo aquele mundo gentil daquele então. Porque ele tinha captado a revelação, ele estava estimulado. E quando nós captamos a revelação da palavra de Deus, irmão, isso nos estimula. Foi isso que fez Lutero encarar o desafio de ir diante de Roma e encarar todo aquele julgamento ali. Tudo aquilo sozinho, se parando pela palavra. E todo aquele sacerdote, toda a cúpula romana ali, e tudo aquilo diante dele, aquele esplendor, toda aquela luxúria, todo aquele poderio, e Lutero se parou firme ali, e ele resistiu, e colocaram um grande orador para enfrentar a ele, mas ele se parou firme, e ele por fim disse: um homem rejeitar a sua consciência, não seguir a sua consciência é muito perigoso. E ele disse: eu não posso me retratar, a menos que vocês me mostrem na palavra que isso é errado, que o justo viverá pela fé, eu não posso me retratar. E ele realmente não se retratou, e Deus não permitiu que eles matassem ele, porque ele foi um homem que tinha obtido a revelação de que o justo viveria da fé. Apenas com a revelação disso, irmão, ele pode enfrentar o poderio de Roma e sacudir o Império Romano. Quanto mais nós, com a revelação de toda a Bíblia, não podemos enfrentar o diabo nesse dia, com o poder que tem vindo nessa era. É por isso que Deus sabia que ele ia ter uma noiva que venceria o diabo, porque ele ia revelar toda a Bíblia para eles. Ia deixar isso estimular as nossas almas, ao conhecermos a visitação de Deus para esse dia. Irmão, isso realmente nos emociona. Eu vejo o profeta, às vezes eu penso, não é à toa que esse homem tinha a coragem que ele tinha. Um homem que Deus lhe aparece aos 7 anos. Um homem que vê visões desde 2 anos. Um homem que a coluna de fogo lhe aparece aos 33. Um homem que o anjo lhe visita em 46. Um homem que 7 anjos lhe visitam em 63. Irmão, era um homem que ele sabia, ele estava posicionado, ele tinha realmente coragem para enfrentar todo o mundo religioso. Porque ele sabia do seu lugar, ele sabia da sua comissão, ele sabia do seu nascimento. Foi isso que fez cada homem na Bíblia enfrentar os desafios. Moisés sabia que ele tinha nascido como um libertador. Sua mãe
quando ele foi adotado ali no palácio, mas a sua mãe foi a ama de leite para ele. E o profeta diz que a sua mãe sussurrava no seu ouvido quando ele era pequeno: você nasceu para ser um libertador. Você nasceu com uma promessa. E Moisés passou 40 anos ali, diante de todo o esplendor de Faraó. E ele era um homem estudado e colocado ali para ser o próximo Faraó. Mas dentro dele havia algo que nunca saiu. Aquilo que a sua mãe falou, porque era a palavra de Deus. Não é porque a sua mãe falou, não, é porque Deus tinha falado. Ele tinha nascido para ser um libertador. Deus apenas usou os lábios da sua mãe para mostrar o que ele era. Assim como Deus usou os lábios do profeta nessa era para revelar a Bíblia para nós. Assim como Deus tem que usar os lábios de um pregador, de um pastor, para trazer a palavra para o povo no dia que estamos vivendo. Então, foi isso que fez Moisés, sempre olhar aquele povo de uma maneira. Nunca se adaptou com aquele palácio, nunca se adaptou com aquela luxúria, nunca se adaptou. Um dia ele disse: eu quero ver como meus irmãos vivem. Irmão, quando ele fez aquilo, ele não sabia, mas era Deus movendo ele para ir ali. Deus estava dizendo: eu quero tirar você das garras de Faraó, e eu quero trazer você para minhas mãos agora, e eu vou te passar 40 anos tirando tudo isso que você aprendeu, e eu vou enviar você de volta para Faraó, e você vai libertar o meu povo, porque isto é o que eu disse que vai acontecer. Irmão, Moisés não sabia, quando ele matou aquele egípcio, quando ele teve que fugir, quando ele estava amassando barro ali para ver o que os seus irmãos sentiam, ele não sabia, mas Deus estava movendo aquilo. Os passos de um homem justo são dirigidos pelo Senhor. Então Deus estava por trás daquilo, porque ele tinha nascido com aquela comissão. E se você nasceu com a predestinação em sua alma para ser um filho de Deus nessa era maligna que estamos vivendo, irmão e irmã, não importa o quanto o diabo tente te derrubar, eu sei que Deus é maior, e Deus vai te dar vitória em cada passo do caminho, e Deus vai fazer você valorizar o que Ele deu para nós nesses dias que estamos vivendo. Eixe, o diabo não vai poder te derrotar, ainda que às vezes você pense: eu não vou dar conta. Mas Ele sabe como se compadecer de você. Ele sabe como se compadecer de nós. Sim, Senhor. E agora, terminando, deixe-me ler só isso aqui. Bem, mensagem, o sinal desse tempo. O profeta falando daquela rainha de Sabá. Bem, ela deve ter dito: eu tenho estado aqui desde que eu era uma menininha dedicada. E minha avó pertencia a isso, e minha bisavó, e minha tataravó, e nenhuma delas me mostrou alguma coisa, ou qualquer sinal de vida. Eles dizem que aquilo é vida. Então ela tinha ouvido falar de Salomão, e ela sabia que onde ela estava, ela nunca tinha visto aquilo. Então despertou nela uma sede por ir conhecer aquilo. E deveria haver mais algumas pessoas com esse tipo de ideia, tal como essa rainha teve. Bem aqui em Nova York, por todo o mundo, eu quero ver isso por mim mesma. Ela queria contemplar, ela tinha ouvido falar, mas ela queria ver. O meu coração está faminto para ver. Aonde é que há um Deus? Onde Ele está? O que o mundo possa estar faminto por isto. Onde Ele está? Se alguma vez Ele foi Deus, Ele ainda tem que ser Deus. E se Ele não é, então Ele morreu, compreendem? Ele é o mesmo, a Bíblia diz, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se o mundo tivesse sede por isso, eles teriam sido saciados, porque Deus cumpriu isso bem diante dos nossos olhos. A mesma coluna de fogo que Paulo viu, Deus permitiu ser fotografado. Os mesmos sinais que Jesus fez, que Paulo fez, Deus fez como nunca antes. As pessoas é que não estavam famintas por isso, não estavam desejosas por isso, mas Deus cumpriu com a palavra dele para esse dia. E então, agora apenas pensem na distância que ela teve que viajar para descobrir se aquilo estava certo ou não. 90 dias, 3 meses nas costas de um camelo. Pense que viagem, que tempo ela demorou, mas havia uma sede nela por ver se aquilo era verdade. Cada carruagem que vinha de Jerusalém,
ela perguntava: é verdade que o rei Salomão tem um dom de sabedoria? É verdade que o seu reino realmente é um reino esplendoroso? É verdade que ele realmente construiu um templo e que é magnífico, e que o Deus Todo-Poderoso desceu naquele templo, e a nuvem desceu ali, e o sacerdote não podia ministrar? É verdade, e sim, isso tudo é verdade. Para outros aquilo era apenas uma história, mas para uma semente eleita aquilo era algo que ardia no seu coração. Para o mundo é apenas uma história de uma coluna de fogo, a história de um profeta, a história de uma nuvem, a história de 7 anjos. Mas para um eleito de Deus, quando ouve isso, irmão, isso é mais do que uma história. Isso é o cumprimento das Escrituras para esse dia. E isso produz desejo nele de conhecer mais desse Deus. E essa rainha, por isso Jesus disse, ela se levantará no dia do juízo e condenará essa geração, porque um maior que Salomão está aqui. E então, Jesus estava dizendo que ela vai se levantar, e ela vai se levantar para condenar essa geração que nós estamos vivendo também. Porque novamente, um maior que Salomão estava aqui, o mesmo Senhor Jesus Cristo. Oh, pense na distância, 90 dias, ela de viagem. E hoje, quão abençoado nós somos. Nós não precisamos ter ido à América. Eu não precisei ir aos Estados Unidos para ouvir a mensagem. Você não precisou ir lá. Deus proveu uma maneira. Deus proveu o gravador. Deus proveu a impressora. Deus gravou a mensagem do 7º anjo para cair na mão do eleito, para produzir fé de rapto, fé de transformação. Nós não precisamos ir lá. Deus veio até nós, irmão. Deus veio até você. Não precisou viajar, não. Deus visitou o teu lar. Deus visitou a minha vida. Deus visitou o nosso caminho. Sim, Senhor. E as pessoas e o profeta moram do lado da rua e não querem ouvir algo que é maior. Não é de se admirar que Jesus tinha dito: ela se levantará nos últimos dias e condenará essa geração. Quando o coração está faminto por Deus, os problemas não parecem nada. Você tem sua mente definida. Não importa o que qualquer um te chame. Eles podem te chamar do que quer que eles queiram. Eles podem dizer qualquer coisa que queiram. Pode tentar colocar cada pedra de tropeço em seu caminho. Mas se você está sedento por Deus, você vai encontrá-lo em algum lugar. Isso é tudo, vejam. Nada vai te deter. Marido não vai. Marido não vai te deter. Não há nada que possa manter um santo longe de Deus. Ele realmente quer vê-lo. Ela nem sequer pensou nisso. Você também não pensa sobre o que alguém vai dizer, ou o que mamãe vai dizer, ou o que papai vai dizer, ou o que o marido vai dizer. Quando você vem para encontrar Jesus Cristo para ser uma realidade, e você ouve que Ele está vivo, não há nada que irá deter aquela fome dessa semente que foi predestinada antes da fundação do mundo. Quando a luz atinge essa semente, ela vem à vida rapidamente. Amém? Nada detém, irmão, um filho de Deus. Por isso que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja sobre essa pedra, a revelação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se as portas do inferno não prevalecerão, então nós podemos saber que nós realmente chegaremos a ser os vitoriosos desse dia. Porque se Deus cruzou o teu caminho e você crê na palavra de Deus para esse dia, irmão, não há demônio que vai poder impedir você ser raptado. Não há demônio que vai poder impedir o poder de transformação passar por esse corpo que já habita em você, e ele vai transformar esse corpo abatido para te dar um novo corpo, porque Deus disse que haverá uma transformação, haverá uma ressurreição, haverá uma transformação, haverá uma reunião e haverá uma subida ao lar para encontrar Jesus nos ares. Amém? Vamos nessa hora orar então, agradecendo a esse Deus, valorizando o que Ele tem feito por nós, porque eu sei que o que nos mantém ativo espiritualmente é a revelação, irmão. É o estímulo. É por isso que as igrejas vão, quando veja a igreja luterana como estão tão mortos, porque o estímulo que eles tiveram já passou há muito tempo. Veja a igreja metodista, ela foi uma igreja estimulada,
Ela foi uma igreja avivada 200 anos atrás, hoje onde eles estão. Olha os pentecostais há 100 anos atrás, como eles eram estimulados, porque eles tinham a revelação, eles tinham o mover de Deus para a hora. Olha onde eles estão. Mas a noiva desse dia, ela tem o mover de Deus no seu meio. Ela foi atraída pela manifestação do mover de Deus. Ela tem o estímulo da revelação, porque ela recebeu a visita de Melquisedeque. E ele lhe serviu pão e vinho para Abraão. A palavra e a revelação. Nós temos a palavra viva e o estímulo da revelação. Irmão, isso é o que vai manter nós caminhando no caminho. Por isso a igreja, o povo que não cresce em revelação, eles simplesmente vão ficando para trás. E vai se tornando apenas um formalismo. E vão à igreja e é apenas aquele culto cerimonial. É apenas aquela coisa formal. Mas Deus deseja levar a sua igreja a cada dia mais a um nível mais alto de fé. Porque fé é revelação. E quando a igreja souber realmente quem ela é, quando ela tiver a revelação plena de quem ela é, e de que Deus realmente colocou ela para ser um exemplo nesse dia, e uma noiva perfeita que não cairá, e que realmente irá no arrebatamento, então o profeta diz, ela irá embora dessa terra. Então, é de fé em fé, de revelação em revelação, é que nós chegaremos àquela perfeição e aquele poder de fé, de rapto. Amém? Vamos nessa hora orar, irmãos que nos acompanham também, que desejam nos unir, se unir conosco em oração. Se você deseja vir ao altar, ou aí onde você está, vamos simplesmente falar com Deus agora. Amém. E dizer a Ele quão agradecidos estamos pela sua visitação. Aleluia. Ele deseja que você valorize o que Ele fez por você. Ele deseja que você diga, obrigado, Jesus. Eu não precisei ir à América para ouvir este profeta. O Senhor enviou uma fita gravada. O Senhor enviou uma mensagem para mim. E isso cruzou o meu caminho um dia. E eu ouvi que o batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu entendi pela Bíblia que Tu és um, Senhor. Oh, eu entendi que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Tu faria as mesmas coisas que Tu fez quando Tu estavas aqui no Teu corpo de carne. Que Tu voltaria no mesmo tipo de ministério. E eu tenho visto isso diante dos meus olhos. Pai Celestial, nós somos agradecidos, Pai. Eu sei que o estímulo da revelação é o que mantém a Tua igreja em marcha para a caminhada. Pai, porque quando nós perdemos o estímulo da revelação, quando um povo se estagna, quando um povo para, Senhor, quando uma igreja para, então Deus não pode trabalhar mais com ele e levar no nível mais alto. Foi isso que aconteceu durante cada era que vinha um mensageiro. Eles paravam, eles se estabeleciam, e vinha uma luz nova, e eles não podiam caminhar adiante, eles morriam, e Deus caminhava adiante com aquele grupo. Pai, isso é o tempo que estamos vivendo. Tu estás caminhando mais profundo agora com a Tua noiva. Tu está levando ela a comer este livro, a receber o estímulo da revelação. Realmente Tu tens servido pão e vinho para essa noiva, Pai. A palavra e o estímulo da revelação. E é isso, Pai, que mantém nós caminhando, Senhor. Por isso que essa mensagem é o pão da vida para a noiva. É a Bíblia revelada para nós. É Cristo revelado para nós. É isso que nos estimula, Senhor. Porque não é apenas a mensagem que saiu de um seminário. Não é um homem que veio e estudou para construir uma denominação, para que as pessoas seguissem ele após sua morte. Não. Foi Jesus Cristo, foi o ministério do Senhor mesmo. Foi a mensagem de Deus para esse dia, Pai. Por isso tem produzido o que produziu ao redor do mundo. Essas fitas têm ido ao redor do mundo. Oh, isso tem trazido um povo de volta à palavra de Deus. De volta realmente à expiação plena, ao Cordeiro completo. Pai Celestial, e aqui está uma partícula da Tua noiva. Aqui estão homens e mulheres que têm sido transformadas, Senhor, daquela velha vida de porco que nós tínhamos, ó Deus, aquela vida suja que nós tínhamos. Oh, mas um dia o Senhor mudou a nossa vida, e o Senhor continua nos mudando a cada dia. O Senhor continua acrescentando mais fé, mais revelação, mais estímulo, Pai.
E cada dia que viemos à igreja, eu sei que o Senhor sempre fala conosco, porque nós não temos nos estabelecido, Pai. Nós não temos fincado nenhuma estaca. Nós nunca temos dito, até nisso nós cremos e até aqui nós vamos. Nós queremos ser guiados em toda a verdade, Pai. Porque o Senhor disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele nos guiaria em toda a verdade. Pai, aqui o Senhor tem liberdade para nos guiar em toda a palavra, Senhor. Nós não estamos estabelecidos, nós não somos uma denominação, nós não temos a liderança de nenhum homem, nós queremos a liderança do Espírito Santo, Pai, através de um pastor, através de uns ministros, através da ordem da igreja. Nós queremos, Pai, ser liderados pelo Espírito Santo. E então, Senhor Jesus, aqui está a minha vida, Pai, aqui está o meu coração, juntamente com esses irmãos. Eu me coloco diante de Ti, Pai. Eu quero andar mais perto. Eu sei que aqui tem irmãos que passam por lutas, Pai. Eu sei que tem irmãos que sofrem, Senhor. Mas, Jesus, eu sei que Tu sabes se compadecer, Pai. Eu sei que tem vidas que têm renunciado tudo para servir essa mensagem. Eu sei que tem irmãs que têm deixado seus maridos no sentido da palavra e têm aceitado essa palavra. Há homens que têm deixado suas esposas que não querem seguir a palavra, têm deixado ela nas suas denominações, nos seus credos, e estão aqui seguindo a palavra. Há filhos que têm deixado pais, há pais que têm deixado filho. A Tua palavra tem se cumprido, Senhor, porque Tu disseste: não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos, por causa de mim, que não receba isso nessa vida e a vida eterna no porvir. E aqui tem se cumprido essa escritura, Pai. Tu disseste: quem não deixar pai, mãe, irmã, irmão, não é digno de mim. Pai, então nós queremos, Senhor, ainda que nós não queremos ser rudes, Pai, nós não desejamos, mas nós temos que nos parar pela verdade, Senhor. E se isso custe, ainda que seja minha família, Pai, eu não quero comprometer esse evangelho. Eu não quero renunciar à minha fé, Senhor. Eu não quero renunciar à revelação desse dia. Eu nunca vou vender isso por um prato de lentilha. Eu quero valorizar isso como Jacó. Eu quero lutar pela primogenitura. Jesus, deixe-me ser um dos tais. Deixe-me ser como Jacó. Ainda que o Senhor venha e me transforme no fim do caminho, ainda que o Senhor tenha que vir e me moldar e me mudar completamente, mas eu quero ser como Jacó. Eu quero amar a primogenitura. Eu quero amar o Espírito Santo. Eu quero amar o poder de Deus para me transformar. Eu quero o batismo do Espírito Santo na minha vida. Eu quero vencer a carne, o mundo, a tentação, vencer a fama, vencer a vaidade, vencer a cobiça, vencer todo o poder das trevas, Pai. Eu sei que aqui tem irmãos que querem isso. Aqui tem irmãs que desejam isso, Pai. E essa é uma noite para nós orar, para nós buscar o poder do alto. Porque o profeta sempre amou essas reuniões de oração, onde os velhos bancos lamentadores, onde as pessoas podem se encontrar com Deus, onde as pessoas podem desejar servir mais perto de Deus. Pai Celestial, ajuda-me a caminhar, ajuda-me a te servir, Jesus. Ajuda-me a viver esse evangelho. Ajuda-me a ser fiel, Senhor. Esforça a minha coragem. Ajuda nossos familiares, Senhor. Deus, aqueles que não têm tido o entendimento aberto, Senhor, nós podemos pedir misericórdia, interceder, Jesus. Nós não conhecemos o fim. Tu és o único eterno que conhece, mas Tu nos deu uma missão, um sacerdócio de intercessão. Tu representou isso na Bíblia através de Abraão. Tu representou isso através de Esther. Tu representou isso na Bíblia, naquele ministério de intercessão. Pai, nós estamos aqui nessa noite como Abraão, diante da visita de Elohim.
Nós estamos intercedendo pelos nossos familiares, Pai, pedindo que Tu salve, Senhor. Salve eles, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Porque há um céu para nós ir, há um inferno para fugir dele. Pai, nós não queremos um evangelho social. Nós queremos um evangelho que diga que há um inferno para nós escapar e há um céu para nós ir. Nós queremos um evangelho que faça o inferno quente e faça o céu fresco. Faça o inferno um caminho baixo e faça do céu um caminho para o alto. Deus, nós queremos esse evangelho de Elias. Nós queremos o evangelho de Paulo. Nós queremos o evangelho de Pedro. Nós queremos o evangelho verdadeiro, Pai. Oh, Senhor, esse é o nosso desejo. É caminhar mais perto de Ti. É andar uma milha a mais, Senhor. É renovar nossas forças, Senhor. Que aqueles que esperam no Senhor, diz a Bíblia, renovarão as suas forças. Voarão como as águias e não se cansarão. Oh, Jesus, é isso que tem nos mantido até aqui. Alguns por 30, 40 anos de fé, Pai. E ainda estão estimulados para seguir. E ainda não perdem um culto sempre que podem. Isso mostra que eles estão estimulados, Pai. Isso mostra que essa mensagem não se tornou algo frio para eles. Isso mostra que essa mensagem é vida para eles. É a revelação de Jesus Cristo para eles. Isso mantém eles no caminho, Pai. Isso mantém cada moço ainda olhando para o alto. Quando é uma era de tanta permissividade, Pai, de tanta vulgaridade. Quando esses moços têm que se deparar com imoralidade cada dia. Quando o diabo tem desenhado roupas para tornar a mulher sensual. Pai, mas eu sei que Tu sabe como se compadecer, Pai. Eu sei que nós temos um sumo sacerdote. Oh, eu sei que nós temos um intercessor. Oh, eu sei que nós temos um que pode se compadecer dos nossos moços, das nossas moças, que tem que pagar o preço, tomar o vitupério de Cristo, viver o Evangelho, se vestir diferente, se portar diferente, porque elas são de um reino diferente. Elas não são desse mundo, Pai. Tu disseste, vós não sois do mundo. Oh, como eu não sou do mundo. Tu disseste, o mundo me aborrece porque eu não sou deste mundo. Eu testifico que as suas obras são más. O mundo aborrece essa mensagem. As denominações aborrecem porque ela testifica que calça comprida não é para mulher, que ela é para homem, que cabelo curto é para homem, não para mulher, que roupa apertada não é para uma cristã. Oh, Deus, é por isso que o mundo odeia essa mensagem, porque nós dizemos que Deus não é três, Deus é um. Oh, nós dizemos que Deus cumpriu a sua palavra para esse dia, e nós mostramos na Escritura, e nós podemos dizer, hoje se cumpriu essa Escritura diante dos nossos olhos. Oh, nós somos o povo privilegiado, como aquela rainha viajou 3 meses para ver a sabedoria de Salomão. Nós somos privilegiados porque nós temos visto o maior do que Salomão, o Senhor Jesus Cristo, se revelando para a semente de Abraão. Pai, isso é estímulo para nós, Senhor. Isso é ânimo para nós, em ver a Escritura cumprida diante dos nossos ouvidos, diante dos nossos olhos, Pai. Isso anima a nossa fé, Senhor. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Dá-nos ânimo para testificar. Dá-nos coragem para sermos testemunhas fiéis e verdadeiras do Senhor, para sermos os cristãos desse dia, para sermos a noiva desse dia, Pai, para sermos o Teu povo nesse dia, ó Deus. Dirija cada irmão, Senhor, cada irmã, Pai. Não deixe ninguém trocar isso, sua primogenitura, às vezes por um trabalho, Senhor, às vezes na necessidade, onde o diabo às vezes nos pega, como na necessidade, Abraão saiu da sua terra por causa da fome. Às vezes por causa de um emprego, a pessoa sai da sua cidade, vai a outro lugar, e às vezes aquilo não é a vontade de Deus, e ela vai entrar em problemas.
Pai, não permita ninguém tomar a vontade permissiva, Pai. Que cada um possa colocar a sua vida diante de Deus e buscar primeiro o reino do céu e sua justiça. Porque é um tempo de nós nos ajuntar ao redor da palavra. E se há um lugar onde a palavra está ministrada, este é o lugar para as águias estar sendo ajuntada nessa hora. Devemos amar mais a palavra do que tudo nessa vida, Pai. Mais do que qualquer coisa que possamos ter. Porque devemos buscar o reino do céu e sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Deus abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor. No precioso nome de Jesus Cristo. Que cada um possa valorizar, Pai. Dar o devido valor pelo que nós temos recebido, ouvido e visto no dia que nós estamos vivendo, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Confirma isso para nós, Pai. No precioso nome de Jesus Cristo. Somente para a Tua glória. Vamos cantar, irmão Paulo, venha. Seguirei o meu bom mestre, mesmo por caminhos duros, espinhoso e inseguro, onde me guiar irei. Sabe? Acho que é do Inário, vocês têm a letra aí? Então tá bom, irmão Paulo vai cantar outro. Tá bom. Vamos ler aqui os pedidos, enquanto o irmão Paulo vai se preparando aqui com os músicos aqui para cantar. Pode pôr os pedidos. A irmã Ana Lídia, de Gravataí, nos acompanhou. Irmão Hélio, de Florianópolis. Gleci, família de Colombo. Maria Noemi e Sara, de Toledo. Admir e família, de Toledo. Lorivaldo e família, de Toledo. Valmir Mussolim, Toledo. Valdinei e família, de Toledo. José Valdir e família, de Toledo. Orani, de Toledo. Juraci, família, de Londrina. Guiomar, Maria e Dalzisa, de Guaíra. Sandro, de Vera Cruz do Oeste. João, Iraci e Mário, de Guaíra. Josias e família, de São Paulo. Edivaldo e família, de Itapevi. E Elifas e Mônica, de Macaé. Oração por Osmar Checon e família, que estão passando por muitas lutas. E a irmã Sandra Mara justifica sua ausência por motivos justos e roga as orações da igreja. E a reunião com os cooperadores na próxima sexta, às 20h. Todos os cooperadores estão convocados para termos uma reunião aqui. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar a sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, o céu não é real. Tudo perde o valor, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe,
amor. O oceano secou, o oceano secou. Não há estrelas no céu, não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, o céu não é real. Tudo perde o valor, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Vamos nos pôr de pé. Pai Celestial, aqui teve alguns pedidos, Senhor, que foram nomeados, chegaram até nós, passando por lutas, provas, dificuldades, Senhor. Nós colocamos diante de Ti esses nomes, Pai. Pedimos que Tu, Senhor, desde o alto céus, possa estender Tuas mãos de misericórdia e abençoar, Pai, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Até sábado, se Ele permitir.